Shalom, Rabino Shai, Shalom, Rabaramalca, os líderes presentes nessa sala, Shalom, nossos amigos internautas, todos vocês sejam bem-vindos a essa sala conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Hoje são 17 de Iyar do ano 5.786, podemos considerar 4 de maio de 2026. Para achar em dose dupla, né? Merhu Barot, para achar da semana, Be'ar, Be'rukotai. Beá significa no monte. Perrucotai, em minhas leis, ou nos meus estatutos, né? Com leitura integral no livro de Levítico, capítulo 25, verso 1, e vai até o capítulo 27, verso 34, como leitura integral. Porções para hoje, primeira e segunda aliar. Primeira aliar, capítulo 25, verso 1 ao 18, e a segunda aliar, no mesmo capítulo 25, verso 19 até o versículo 28. Haftará está baseada no livro do profeta Ezequiel, aliás, perdoe, no livro do profeta Jeremias, o capítulo 34, verso 1 até o versículo 20. E mais outra leitura na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Lucas, capítulo 4, verso 16 até o versículo 30. E o Rosh Nakidemo, também o Rosh Mordecai, já estão postos, né, para contribuir com mais uma porção para o Hashem, que o Eterno abençoe a ambos. E a partir de agora vocês estão com a palavra. Shalom. Ok, Rosh Shalom, na sua digníssima pessoa, quero cumprimentar a todos os que estão aqui conosco nessa sala virtual, dizer que é um prazer, uma satisfação, e por que não dizer gratidão, gratidão, gratidão ao eterno nosso Deus, porque todos nós estamos vivos, para o Hashem por isso. Bom, a paraxá dessa semana são Barota, né? Como já mencionado, 32ª porção do ano, e eu vou fazer, o Rosh Mordecai, a leitura da primeira e segunda aliá, para que possamos fazer nossas considerações, ok? Então, o capítulo 25 de Levítico, verso 1, diz assim: E falou o Eterno a Moshe no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando vierdes a terra que vos dou, descansará a terra o descanso em nome do Eterno. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podarás tua vinha, recolherás o seu produto, e no 7º ano, sábado de descanso será para a terra. Sábado, em nome do Eterno, teu campo não semearás a tua vinha, não podarás o que nascer por si mesmo, depois da ceifa, não cegarás, e as uvas separadas para ti da tua vinha não colherás. Ano de descanso será para a terra, e serão os produtos do descanso da terra livres para comer, para vós e para todos igualmente, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu empregado, para o teu hóspede que habitar contigo, e para o teu quadrúpede, para o animal selvagem que houver em tua terra, será todo o seu produto para comer. E contarás para ti 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos 7 vezes 7 anos, de maneira que serão os dias das 7 semanas de anos, 49 anos. E farás soar o shofar, a voz do shofar, aos 10 dias do 7º mês. No dia da expiação, fareis soar o shofar em toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade para os escravos em toda a terra, para todos os seus moradores. Ano de jubileu, Yover, será para vós, e tornareis cada um a sua processão.
cada um a sua família, voltareis. Ele é jubileu. Somente o ano 50º será jubileu para vós. Não semeareis, não cegareis o que vos nascer. Por si mesmo, não colherei as uvas da vinha separada para vós, porque ele é jubileu. Santidade será para vós. Do campo comereis o seu produto. Neste ano do jubileu, voltareis cada um à sua possessão. E quando fizerdes uma venda a vosso companheiro, ou comprardes da mão de vosso companheiro, não enganareis a cada qual o seu irmão, conforme o número de anos, até o próximo jubileu, comprarás o teu companheiro, ou de teu companheiro. E segundo o número dos anos, dos, dos produtos, ele te venderá. Sendo muitos anos, aumentará o preço da sua compra, e sendo poucos anos, diminuirá o preço da sua compra. Pois, segundo o número dos anos das ceifas, ele te venderá, e não enganareis cada um seu companheiro. Temerás a teu Deus, pois eu sou o eterno vosso Deus, e observareis os meus estatutos, os meus juízos, e guardareis, e os cumprireis, e habitareis seguro na terra. Esta é a leitura da primeira e segunda aliada desta semana, e nós passamos aí pela leitura de Amor, da semana que se passou, muito importante, aonde nós, em vários aspectos, vários assuntos, no Shmulderrai, tivemos aí as datas fixas de cada festas anuais do nosso calendário hebraico, e que são leis que é vigente em nossos dias, pois são estatutos que não se prorroga para o dia seguinte ou para o dia anterior. É data fixa. E nesta semana nós temos aí o regulamento do trabalho da terra. Então, o Eterno nos deu os dias festivos para o nosso descanso e para que pudéssemos adorar o nosso Deus. E a primeira festividade é o Shabat semanal. Depois temos as santas convocações fixas. E nesta Parashá, Rosh Mordecai, e já no início, o Eterno também propõe para o nosso povo um descanso para a terra também. Isso me chamou muita atenção, né? Porque a terra vai descansar do quê? Aí eu passo a palavra para ti, vamos tecer ali alguns comentários aí com nossos amados que está conosco nessa sala. Um grande abraço, está contigo a palavra. Shalom, shalom, meus amados. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês nesta sinagoga virtual. E vamos todos juntos aqui, né, tecer comentários e a gente aprende uns com os outros aqui, né? Então, uma paraxá especial e principalmente partes aqui para a Terra Santa, né? Para a Terra de Israel. E a gente ouve notícias que existe agricultores que param ainda, né, um ano de plantar na terra de Israel. Não sei se dá para generalizar isso, mas tem lugares que há placas que diz assim em hebraico, é claro, né? Nós aqui guardamos a Shemitah. Então seria maravilhoso, né? A gente se deparar com uma placa dessa, né? Não é todos os agricultores da Terra Santa, mas alguns religiosos fazem isso sim. Uhum. Então, nós vimos que a Terra foi determinada, né, por Deus para que ela tivesse um ano de descanso. Já imaginaram esse ano de descanso como seria? Por exemplo, um ano de descanso. Vamos botar uma palavra aí, um ano de silêncio na Terra. Quer dizer que todo aqueles 6 anos, muito trabalho, muita aração de terra, né? Muita poda, muita colheita, muito escravo trabalhando, né? Muitos agricultores com carretas para cima e para baixo, carregando o seu trigo, sua aveia, seu soja, seu trigo, suas romãs,
suas tâmaras, aveia, centeio, né, para cima e para baixo, carregando, plantando, e cada um ali embolsando o seu dinheiro, né? E, de repente, Deus determina, quando vocês chegar na Terra Santa, a terra que eu prometi aos vossos pais que lhes daria, a terra vai trabalhar, vocês vão podar durante, arar e podar durante 6 anos, e no sétimo ano vocês vão deixar a terra descansar. Então a terra, na verdade, ela teria um silêncio, vamos dizer assim. Não teria mais o eira boi, né? Vocês já conhecem essa palavra? Eu, Eita, boi! eira boi. É, Vai, vai no caminho, boi, que era para ele andar no caminho para arar a terra, né? é, Vai a eira, boi, né? Quantos lavrando terra ali e tudo isso parou, né? Parou as podas da, dos tá uvais vindo, ali, fruto da vinha, para tudo, né? E a poda também era para parar, né? tudo, tudo. Na verdade, poderia pelo menos podar para vir o produto como era necessário, mas não, aquele ano era para deixar por conta mesmo, né? É, E isso tinha um objetivo ali, né? O objetivo tanto era para o descanso da terra, mas aquele ano teria uma fartura em geral, né? E anivelava, né? Anivelava todo Israel, anivelava o forte agricultor com o pobre, todos ali eles se alimentavam bem de tudo que tinha ali, né? E havia vamos dizer assim, um certo folguedo ali, né? Uma certa folga. E, e um outro detalhe que fala mais alto do que tudo isso era o agricultor parar por um ano e crer e confiar somente na providência de Deus, né? Parar um ano, imagina os agricultores hoje que já plantam e às vezes plantando já estão com a plantação vendida. Aqui no Brasil a gente sabe disso, que a China, ela vem aqui no Brasil, ela já compra a lavoura já adiantada, compra tudo, né? comprar antes de Agora, plantar. é, agora imagina, no caso, parar com o seu lucro, com toda a movimentação que se fazia, né? E só olhar da porta, olhar pela janela assim, né? E você vê ali os vizinhos entrando na sua propriedade, colhendo à vontade, levando cestos para casa para comer, E né? ficar tranquilo, né? Ficar tranquilo, não podia dizer nada. Não podia dizer nada, Outra tinha que coisa, ficar João, tranquilo. é porque o Eterno, nosso Deus, fazia com que a produção do sexto ano, ela produzia para 3 anos, seguramente. Então, É, era uma providência divina, como o senhor diz, porque o Eterno cuidava do povo. com certeza. É isso Você aí. vê, no sexto ano, colhia pelo sexto ano, pelo sétimo e pelo oitavo, porque lá no oitavo Exatamente, ele ia exatamente. semear e ele precisava de quase um ano para colher novo fruto, mas no Pois é. celeiro Deus já tinha multiplicado 3 vezes para alcançar até aí. Então, como nós lemos ali em Levíticos capítulo 23, que o Shabat ela era a primeira das datas santas, né? Nós temos que aplicar essa providência de Deus para o Shabat. Lembra que eu perguntei o que seria fisicamente mais difícil? Nada para Deus é difícil, né? Mas o que seria para Deus mais difícil? Alimentar o povo de Israel por 3 anos ou alimentar um dia só? Claro que fisicamente falando, era Deus fazer uma providência para 3 anos, né? Então, não vai fazer para você para um Shabat, para uma sexta, para um sábado e para um domingo, vamos dizer assim. Deus não estará fazendo isso aí para os seus servos nos dias de hoje? Com certeza. Basta você tirar o exemplo disto aí, que é só confiar no Eterno. Eu tenho que repetir uma coisa aqui, tenho que repetir uma coisa que eu sempre repito, quando se fala no Shabat, no povo de Israel, né, que eu até perguntaria aqui para algum dessa live,
algum irmão aqui, se tem alguém aqui desempregado, os guardadores do Shabat, porque guarda o sábado estão desempregados, entende? Eu acredito que o índice é quase zero, porque Deus, ele está fazendo a sua providência normalmente como fazia no passado, Deus faz até ao dia de hoje, né? Vai e te esforça e tenha bom ânimo, né? Nós temos que fazer as coisas com bom ânimo, porque quando Deus falou isso para Josué, né, eles teriam pela frente desafios, né? E desafios que aparecem na nossa frente para o povo judeu, desafios não são dificuldades. O que tinha para Israel conquistar lá não era dificuldades, eram desafios. E se é Deus que vai na frente? Qual que é a dificuldade? Qual que é a nossa desculpa para nós dizer eu não consigo passar, eu não consigo atravessar essa fase da minha vida, né? Se Deus está lá na frente, como é que a gente não consegue passar isso? Não é mesmo? Agora, nós temos o mandamento aqui do descanso da terra, que eu acho maravilhoso isso aqui, né? Porque se ainda se guarda isso, e é só para a terra de Israel, por que não aplicar em tantos outros lugares um mandamento desse? Pela confiança em Deus, por saber que Deus é provedor, porque isso se trata de algo, de mandamento de Shabat, de mandamento de descanso, de mandamento que Deus nos mostra que nós não viemos de uma bactéria. O que eu quero dizer com isso? Quando você guarda o Shabat e você crê nesse mandamento que é um sinal que Deus deu, isso nos projeta lá para a criação do mundo. Quando Deus, no sétimo dia, nos deu o exemplo, descansou e restaurou-se. Certo? Deus estava cansado, né? Isso aqui é um projeto para nós que somos falíveis. Nós, sim, necessitamos de descansar, né? E nos restaurar no dia de Shabat. E daí, então, você proclama Deus como rei do universo quando você guarda o Shabat. Cada Shabat. Quem sabe cada manhã que você faça a sua oração. Mas cada Shabat que você, né, você ali se prepara para entrar nesse dia tão abençoado, você proclama sempre Deus como rei do universo, como rei criador, como rei provedor de todas as coisas, né? Então, e também, nessas alturas do descanso de Deus, você já tinha sido criado, meus irmãos. Você é o mesmo de 6.000 anos atrás, você é a mesma imagem do Criador. Nós fomos feitos a imagem do Criador de Deus. Quando nós guardamos o Shabat, na sexta-feira você foi criado, você está ali admitindo tudo isso. Rei do universo, Criador do universo, nosso Criador, né? Então, é, é um mandamento muito maravilhoso e deles, tantos outros aqui, falando de sétimo, né? Diz que no versículo 4, no sétimo ano, sábado de descanso será para a terra. Sábado em nome do Eterno. Teu campo não semearás, 25:4, né? Tua vinha não podarás. Como eu falei, né? Poderia podar, mas como é Deus que está providenciando tudo para aqueles anos, não precisaria ali a mão de obra humana nas lavouras que Deus havia mandado que parasse, né? Porque as lavouras também produziriam para todo mundo. O que nascer por si mesmo depois da ceifa, não cegarás, e as uvas separarás para ti, da tua vinha, não colherás, ano de descanso será para a terra. Quer dizer, não cegarás, não vai juntar mais no teu celeiro, mas ficará para o pobre da terra, para o peregrino, para o estrangeiro, até mesmo providência, até mesmo para os animais, né? E nos diz aqui,
serão os produtos do descanso da terra livres para comer, para vós, para todos igualmente, para ti, para teu servo, para tua serva, para teu empregado, para teu hóspede que habitar contigo, e para teu quadrúpede, e para o animal selvagem que houver na tua terra, será todo o seu produto para comer. E contarás para ti 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que serão os dias das 7 semanas de ano, 49 anos. E farás soar a voz de chofar aos dias 10 do sétimo mês, no dia das expiações. Farei soar o chofar em toda a vossa terra. E diz assim: santificareis o ano quinquagésimo, e proclamareis liberdade para os escravos em toda a terra, para os seus moradores. Ano de jubileu será para vós, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família voltareis. Meus irmãos, tem uma coisa tão sagrada, tão abençoada, que eu gostaria de comentar, mas o Orochi Nakim pode me interromper, Orochi Nakim, quando você quiser, tá? Fique à vontade. Mas Yeshua, que está aqui numa leitura da Brit Hadashah, Lucas capítulo 4, que quando ele saiu de Cafarnaum e foi para a terra dele, Nazaré, ele diz que ele vivia visitando as sinagogas, e lá em Nazaré ele entrou na sinagoga num dia de Shabat, né? E deram para ele o livro, a Torá para ler, deram as escrituras, né, de Isaías para ler. E quando ele abriu as escrituras, não sei se ele fez de propósito, ou como o Espírito, como diz ali, o Espírito o impeliu para ali, Mas, né? Orochi, na verdade, era Haftará do dia. Era Haftará do dia, Do dia. exatamente. Já estava separado ali, verdade. E tem algo mais, isso aí já é impactante, já é tamanhamente impactante. Ele poderia só ler, não impactar nada, era normal só ler, né? Mas quando ele diz assim, hoje se cumpriu aqui nesse lugar, hoje se cumpriu a escritura, porque eu vim para dar liberdade aos escravos, né, aos aflitos, dar vista aos cegos, né, aos coxos para andar, né? E segundo o que se sabe um pouco a respeito, ele estava também lendo essa Haftarah num dia de Shabat e também num ano jubileu. Parece que concorda a cronologia, sabe? A cronologia também concorda. O que ele estava lendo era num ano jubileu. Agora, veja só, que fantástico, se tudo isso encaixa dessa forma, né? Era o ano da libertação, né? Porque, vamos ler aqui Lucas, no livro de Lucas um pouquinho, capítulo 14, o que ele leu está em Isaías 61, 1 e 2, tá? Quem quiser ler lá. Mas o versículo 14 diz assim, ó. Então, pela Está virtude. na tela, Orochi. Está na tela, né? Está na tela. Aham, está na Pode tela. ler. E então, pela virtude do Rua HaKodesh, voltou Yeshua para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, segundo o seu costume, né? Urua HaKodesh, Urua de Adonai, é sobre mim. Aqui são as próprias palavras dele, ele mesmo falando. O Espírito de Adonai é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. É, o jubileu. Estava tudo normal, era para ler mesmo. Se ele não fosse, se não fosse ele ler, outro ia ler. Mas o líder da sinagoga deu o livro para ele ler, né? E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Agora, o que impactou mesmo foi o versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos
ouvidos. Olha só. Mashiach, quem sabe, já tinha feito muitos e muitos milagres, muitos feitos, como diz aqui, que a sua fama corria, né, por toda a Galileia, né, por toda, por todos os arredores ali, a sua fama corria, mas quando ele chegou na sua própria terra, foi que ele foi se revelar, e ali, quando se revelou, ele foi rejeitado, né? E foi aonde realmente, quem sabe, ele dá o pontapé no seu ministério, né? E então começa então a perseguição. Eles tomam ele, eles levam ele para fora, levam numa parte alta do templo, que não é aquela mesma lá que Rassatã tomou Yeshua e levou no pináculo do templo, que aqui era em Nazaré, né? Não podemos confundir. Aqui eles também levaram Yeshua na parte alta do muro para jogar ele para baixo, né? E lá, quando foi a tentação de Yeshua lá no deserto, lá Satã levou ele lá no pináculo do templo, a parte mais alta, para que ele se jogasse lá, né? Então são dois lugares distintos, né? Levaram ele aqui em Nazaré, e, o interessante, o incrível é que simplesmente ele desapareceu do meio deles, né? E ele deu como é que se diz assim, ó, um puff, e ninguém viu mais para onde é que ele foi, né? E eu acho interessante isso aí, né? Mas, é, como diz, vamos ver um pouquinho mais aqui. O versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E ele cita mais algumas coisas aqui, daí no versículo 28 diz: E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantaram-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, né? E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Baruch Hashem. Então, Mashiach, ele, ele nos dá esse ano aceitável em qualquer canto da face da terra, né? O jubileu, o ano aceitável, o ano que se deveria dar vista aos cegos, fazer com que a luz verdadeira brilhasse no nosso coração, na nossa mente, né? Não, não seria tão somente mais no ano jubileu, fisicamente falando, mas a partir de então, Yeshua, ele seria o nosso jubileu para todo sempre, para todos aqueles que quisessem então se achegar até ele, né? E quando fizerdes uma venda a vosso companheiro, ou comprardes da mão de vosso companheiro, não enganareis cada qual seu irmão. Conforme o número de anos até o próximo jubileu, comprarás de teu companheiro, e segundo o número dos anos dos produtos, ele te venderá. A terra, na verdade, não era vendida. Não era vendida. Vamos dizer assim, o dono da terra lá, ele se apertava, ele vendia a terra pelo produto que a terra iria produzir até o próximo jubileu. Se o jubileu faltasse 30 anos, o plantador da terra ia plantar 30 anos, era um preço. Se para o jubileu faltasse 40 anos, o valor da terra seria mais caro, seria 40 colheitas, vamos dizer assim, né? Então, o comprador não poderia enganar ali o seu irmão, o seu companheiro. Se faltava 30 anos, né, e ele quisesse pagar só 20 anos, ele estava enganando o seu companheiro. Chegando na época certa ali, né, ele deveria entregar a terra, mas com o valor acordado certinho pela quantia de colheita a ser feita. Porque a terra de Israel ela não era vendida, ela era
de uma certa forma, emprestada. E quem estava apertado recebia uma certa quantia para ele também saldar as suas dívidas. Mas no ano do jubileu, a terra ela era devolvida para o seu dono. O seu dono novamente ele retornava para a sua terra, para os seus sonhos, para as suas casas, todo mundo ali. Então, é uma alusão muito maravilhosa para a profecia da salvação em Mashiach e Yeshua. O ano aceitável, o ano da libertação, o ano da salvação, o ano de tomar posse, não é mesmo? De tomar posse daquilo que é seu. Então a salvação ela está nas nossas mãos. E diz no verso 17: E não enganareis cada um ao seu companheiro, e temerás a teu Deus. Então, esse negócio do jeitinho brasileiro, como se diz, sempre tentando tirar vantagem, no meio do povo judeu, no meio do povo de Israel, Deus reprovava grandemente isso aqui. Não poderia tirar vantagem do seu companheiro porque ele estava apertado. Ah, são 30 colheitas que tu tem pela frente, mas eu vou te pagar só 20. Tu tá apertado mesmo? Não podia, era mandamento, ele tinha que pagar as 30 colheitas. Ou pagar pela plantação de 30 anos. Não podia pagar só pela plantação de 20 anos. Estou certo, Rosh Nakid? E assim que a Sim, Torá está doutor nos Absalão. ensinando? Nós já estamos aí com o tempo quase finalizando. Eu vou só te parabenizar aí pelas suas colocações, muito interessante, né? E é claro que esse mandamento ele está vinculado, sim, à terra de Israel. A terra é um mandamento que era para a terra de Israel. Mas qual era a razão, uma das razões que para dar o descanso da terra? Qual era o descanso da terra? Porque durante um ano a terra descansava, recuperava a sua força de produção. Por que que hoje, principalmente tomando por base aqui no Brasil, duas colheitas no ano, ah, tudo com agrotóxico, com produtos que não traz bem a nossa saúde. É por isso que todo mundo hoje está doente, porque dentro da alimentação nós consumimos, ingerimos venenos para a terra produzir, e na Terra Santa isso não acontecia, porque tudo era natural, não tinha agrotóxico, a terra descansava, ela recuperava os seus minerais, e é assim que o Eterno queria que o mundo fosse assim, o mundo todo. Mas como não é, aguardamos a volta do nosso Mashiach, no reino do milenar, que tudo volta ao estado edênico. E aí eu quero ver, as nações terão que cumprir, sim, os preceitos do Eterno, porque o governo, se não for assim, o governo será com vara de ferro, não é verdade, Rosh Shalom? Então, é por isso que nós estamos doentes, porque nós ingerimos o que já vem da lavoura estragado. Nós temos o Zacai, que é da lavoura, nós temos a Elza Cabral, que não é lavoura, mas é a agropecuária, e sabe o que é que tem no sítio. Sabe como o Rosh Shalom e Rosh Mordecai, o Ravei Yosef, o esposo da Haverá, Elsa faz para bater um animal lá no sítio? Não dá vacina no sítio, no animal, durante um ano e deixa ele separado. Aí o animal está bom, porque não tem veneno no corpo, a carne está perfeita. Se todos fizessem isso, seria uma bênção. Mas não é assim que procede. Parabéns aos nossos amados que assim o faz, que o Eterno abençoa, que multiplique, abençoe as obras das vossas mãos. Obrigado por todos os que estão aqui na sala virtual, um prazer muito enorme. E nós temos a contagem do homem, né, Joxa? Afinal, a palavra está contigo. Baruch Hashem, Rosh Nakidemo, Rosh Mordechai, é uma bênção, né? É uma bênção os ensinamentos da Torá para o nosso aprendizado todos os dias. Baruch Hashem por isso, tá? Sim, vamos aqui enterrar a gravação. Um minutinho.